Olá, neste vídeo eu quero falar um pouquinho sobre liberdade e contar um fato real que ocorreu lá no Reino Unido e que nos deixou bem perplexo. Uma notícia que chocou os cristãos de todo mundo e os simpatizantes de liberdade também. O fato ocorreu na cidade de Birmingham, Kings Norton. Vou colocar aqui compartilhando tela. Essa cidade que fica bem lá no centro do Reino Unido, fica próxima ali de Londres, 1h30, mais ou menos, da capital. O que chamou a atenção do fato foi que ocorreu na Inglaterra, porque a Inglaterra é um país, assim, cristão, com forte inclinação para o respeito à liberdade individual do cidadão. O que aconteceu? Esta religiosa, Isabel, ela faz parte de um grupo de oração, que eles escolhem temas para orar por algum tempo, uns 40 dias, e normalmente temas relacionados à vida. Ela estava numa rua próxima, havia uma clínica de aborto, e ela simplesmente parou na calçada, encostou no canto da calçada e fez uma oração silenciosa, fechou os olhos e orou silenciosamente. Uma pessoa a viu, de olhos fechados, suspeitou que ela estivesse orando, ligou para a polícia e fez a denúncia. A polícia foi ao local e prendeu Isabel. Ela foi presa, foi interrogada, teve que pagar uma boa fiança para não ficar detida. Isso na Inglaterra. Entendamos, essa cidade há uma lei que proíbe qualquer ato de aprovação ou desaprovação em relação ao aborto. E isso inclui orações, mesmo que seja silenciosa. Se uma pessoa orar por uma mulher que pretende fazer aborto, para que ela desista, para que ela pense melhor, isso na Inglaterra é considerado um crime naquela cidade ali, não pode orar. Isabel estava próxima dessa clínica de aborto, mas ela não tinha, por exemplo, nenhum cartaz, nenhuma placa, nenhum megafone, caracterizando algum protesto. Ela estava sozinha e fez uma oração silenciosa. E lá na delegacia, durante o interrogatório, ela disse a seguinte frase: mas o que eu fiz foi a coisa mais longe de ser prejudicial. Eu estava exercendo minha liberdade de pensamento, minha liberdade de religião, dentro da privacidade da minha própria mente. Ninguém deve ser criminalizado por pensar e orar em um espaço público no Reino Unido. Vamos pensar um pouquinho neste fato. Se tem alguma coisa que nós conseguimos conquistar com muito sacrifício, foi o direito à liberdade, ao livre pensamento, à livre expressão. E esse direito está sendo ameaçado. Logo, nós não vamos mais poder nem sequer pensar diferente daquilo que o Estado impõe como regra para todos. O Estado vai determinar como que nós devemos pensar e agir. E a nós compete apenas obedecer, sem o direito de questionar. Aqui, no caso em especial, o Estado determinou que o pensamento era crime. Isso está totalmente fora dos padrões de normalidade da razão. Proibir pensamento, insanidade, isso. Como você pode proibir o pensamento? As pessoas não entendem a gravidade dessa questão. Nós estamos caminhando para um mundo que somente aqueles que fazem parte, né, dos componentes do Estado que poderão ter livre pensamento. Os demais seguem aquilo que eles pensarem, aquilo que eles determinaram. Isso já ocorre na China, por exemplo. Lá é proibido falar mal do governo. Não se pode falar mal em hipótese do governo, não pode se falar em fé, não pode exercer fé lá. Lá é normal, é um país socialista, onde o socialismo toma o poder, eles destroem tudo que tem correlacionado à fé. E muitas pessoas só entenderão o valor de serem livres quando perderem a liberdade. Mas aí vai ser tarde demais. Se um país como a Inglaterra, que preza pela liberdade, foi capaz de prender uma mulher que tem um histórico assim de ajuda humanitária incrível, ela é voluntária, aquelas pessoas voluntárias em ajudar mulheres que estão no período da maternidade, mulheres com filhos da primeira infância, onde que está ali podendo ajudar, orientar, dar palestras, ela está ali ajudando essas mães.
Digamos que alguém, por exemplo, aqui no Brasil, cria uma lei que seja proibido ajudar ou pensar em ajudar uma pessoa com vício em drogas, para tipo ajudar para tentar fazer com que essa pessoa abandone o vício. O autor da lei ali alega que o viciado tem o direito de fazer uso da droga. E se alguém passa a noite, por exemplo, lá com marmitas e começa a entregar marmitas para os moradores de rua e ora por esses moradores, essa pessoa pode ser presa, né? No caso lá na Inglaterra, por exemplo, são 2 anos de reclusão. O que eu estou falando parece ser um absurdo, mas de fato está ocorrendo. Como já mencionei, ocorre na China, na Coreia do Norte, em Cuba, Venezuela, né, Nicarágua, onde o cristianismo está sendo perseguido. Em pequenas porções agora, começa a acontecer nos países ocidentais, países cristãos, e provavelmente vão criando cada vez mais leis restringindo a nossa fé. Isso vai começar também no Brasil, pode ter certeza, com esse governo que nós estamos. Um país, ele deve respeitar os direitos dos seres humanos e saber diferenciar uma conduta criminosa e outra que não traga nenhum tipo de prejuízo a terceiros. Considerar uma pessoa que está em ação comunitária como criminosa e querer encarcerá-la é a completa inversão dos valores. E um exemplo clássico disso é quando, por exemplo, um ladrão comete um latrocínio, roubo seguido de morte, e ao ser preso, o Estado ele vai dar benefícios ao assassino e ignorar completamente a família da vítima. O assaltante sendo preso, ele recebe auxílio reclusão, porque ele não pode trabalhar e sustentar a família dele. Mas e essa pessoa que foi morta? Foi alguém que mantém a família. Essa pessoa é completamente ignorada pelo Estado. A vítima é ignorada, mas a família do ladrão não pode passar necessidade. Essa inversão de valores, né, valorização do que é imoral, tende a aumentar com governos imorais. Governos corruptos estimulam a população na corrupção. Os que não estiverem firmes no seu caráter, em valores morais, se deixarão levar pela facilidade dada pela corrupção. A nossa omissão na recusa a entender de política leva-nos a colocar tiranos no poder, que pretendem nos escravizar, restringir a nossa liberdade. Esse foi um caso de perseguição religiosa, sem sombra de dúvidas. Mas como que outras questões mais profundas nós podemos imaginar que ocorrerão no Brasil? Quero mostrar este exemplo que ocorreu comigo. Eu tenho meu Telegram e eu fui entrar aqui, Cristãos pelo Brasil. Esse aqui é um grupo grande de cristãos que postam muitas coisas sobre Bíblia, evangelismo, hinos, e também pelo número de pessoas, alguns postam favoráveis ao governo, outros contra, tem ali de tudo. Aí eu fui entrar neste grupo cristão para ver alguma mensagem e olha que estava escrito aqui do outro lado, indisponível. Esta comunidade foi bloqueada no Brasil por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. E não consigo entrar mais nesse grupo do Telegram, grupo cristão. Então parece que não. Mas a perseguição, aos pouquinhos, está começando. Lembro de uma vez na Inglaterra também prenderam um pastor, porque ele falou do púlpito na sua igreja sobre o homossexualismo, ele foi preso. Esse pastor na Inglaterra, país cristão. Aqui no Brasil, nós vamos começar, vocês vão ver como que agora vai inverter. O governo que nós tínhamos do nosso lado, teremos um agora que não estará nem um pouquinho ao lado da fé. Então, assim, nós cristãos temos que estudar muito a Bíblia, orar muito, mas não podemos limitar nosso conhecimento apenas na Bíblia, na teologia. Nós temos que abrir nossa mente como leque, entender de política, entender de socialismo, comunismo, economia e outros assuntos mais, para entendermos o que as pessoas estão fazendo lá e o que elas vão fazer se tomarem o poder. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, curta e divulga esse vídeo para outras pessoas, para que elas possam saber disso também. Obrigado e que você tenha, né, consciência de que liberdade é um dom inerente do ser humano que não pode ser proibido, não pode ser restringido. Um abraço